Veja no ICL Notícias, segunda edição. Gilmar Mendes atiçou formigueiro. Decisão do ministro sobre impeachment no STF irrita Congresso e coloca Jorge Messias numa encruzilhada. Como se quisesse usurpar a prerrogativa. Quanto mais cava, mais fede. Por decisão de Dias Toffoli, caso do Banco Master vai parar no STF após envolvimento de deputado do PL no escândalo. Chegou porque houve conivência do poder público e dos agentes públicos. Castro na mira da Polícia Federal. PF prende presidente da Alerj e suspeita que manobra do governador ajudou a proteger Comando Vermelho. Um absurdo essa gangsterização da política no Rio. Nós temos que combater. O ICL Notícias, segunda edição, está no ar. Olá, boa tarde, seja bem-vinda e bem-vindo ao ICL Notícias, segunda edição desta quinta-feira, dia 4 de dezembro de 2025. Hoje é dia de Inhaçã, dia de Santa Bárbara, símbolo de coragem, de justiça e proteção. Tá quente o nosso jornal hoje, Chico. Boa tarde. Principalmente, Robes, proteção contra tempestades, trovoadas, raios e por aí vai. Tudo que a gente precisa no momento. Não é? Hein, Juliano? Boa tarde pra você. Boa tarde para você, boa tarde, Chico. Chico. E Santa Bárbara no dia de hoje. Coisa boa, coisa boa. Toda a proteção é válida nesse final de ano que vai se aproximando, a disputa do orçamento pegando fogo em Brasília, os debates sobre quem pode ou não pode fazer pedido de impeachment de ministro, a tensão na indicação do Jorge Messias, ou seja, proteção espiritual para o Brasil, nunca demais. E que final de ano também, né, Juliano? Vamos lá, gente, vamos começar o assunto da semana, gente, porque o ministro Gilmar Mendes, do Supremo Tribunal Federal, ele negou hoje o pedido do advogado, na verdade, geral da União, do Jorge Messias, para reconsiderar a decisão sobre a lei do impeachment. Na decisão, o ministro considerou o pedido como incabível, tá? Nas palavras de Gilmar Mendes. Jorge Messias havia pedido a Gilmar que recuasse, né, a decisão e que os efeitos fossem suspensos até o julgamento em definitivo do tema pelo plenário, que começa na semana que vem. Gilmar já havia pedido uma manifestação da AGU sobre o tema ainda em setembro, mas vamos lembrar aqui que Messias, como já era cotado para o STF, na pasta, né, ele resolveu não se pronunciar oficialmente. O despacho de Gilmar obrigou a AGU finalmente a se posicionar sobre o risco dos senadores usarem a omissão para então dificultar ainda mais a vida de Messias. Vamos lembrar, né, que Jorge Messias busca apoio do Senado para ter o seu nome no STF. Mas, por outro lado, gente, a manifestação da AGU deve indispor aí Messias com alguns ministros do STF. É aquela, não sei se vou ou se fico, né? Gilmar criou a confusão, o redemoinho que estava faltando em Brasília, né? Mas ele parece que ele avisou a muita gente isso, viu? Inclusive ao Senado. Ninguém deu muita bola, achava que era absurdo, ninguém prestou atenção nessa pauta do Gilmar. De ontem para hoje eu li assim, umas 50 opiniões de jurista, tá meio empatado. Eu achei que era mais absurdo a princípio, mas vi muita gente defendendo como algo preventivo, como uma vacina, falando também que a lei que regulava isso é muito velha, de 1950, não está em sintonia com a Constituição de 88 e por aí vai. Mas a confusão tá formada. Agora, Juliano, o fato do Messias se posicionar agora, você vê um agrado também aí aos senadores, né? Ele precisa de votos. Claro, mas o que mais me chamou a atenção, Roberta, Chico, nesse episódio foi que nessas 50 opiniões que o Chico Sá mencionou, que foram disseminadas na imprensa, né, por formadores de opinião, um aspecto está praticamente ausente, o fato de que Gilmar Mendes apoiava a indicação do Rodrigo Pacheco. Quer dizer, será que o movimento do Gilmar Mendes, nesse momento, não visava criar algum tipo de constrangimento ainda maior entre o Messias e o Senado Federal, a ponto do Messias ficar numa saia justa
e inviabilizar sua própria candidatura? Pensei nisso, porque era público que o candidato do Gilmar Mendes era o Rodrigo Pacheco, né? Quando o Messias faz o movimento, o presidente Lula faz o movimento de indicar o Jorge Messias, começa toda a reação do Senado Federal, liderado pelo Davi Alcolumbre, mas também tem a reação do Gilmar Mendes, que está chegando tardiamente, mas que está criando tensões no momento em que o governo ainda não tem os votos para aprovar a nomeação do Jorge Messias. Então, é um elemento a mais de turbulência. A sabatina do Messias, que seria no dia 10, já foi desmarcada, né? Deve ficar, é possível que fique para o ano que vem, né? E é isso, o Brasil fica com 10 ministros do Supremo Tribunal Federal durante mais 3 ou 4 meses aí. Há quem diga que deve ficar até para depois das eleições, né? Eu já ouvi isso também. Olha, meu Deus do céu, um ano aí também já é demais, né? Pois é. Não sei não, hein? Mas eu estive em Brasília ontem e anteontem, na verdade cheguei hoje de manhã, e realmente tem um clima, quer dizer, a esquerda não pode se alinhar com o centrão e o bolsonarismo para questionar frontalmente uma decisão que, a rigor, enfraquece a tática bolsonarista de ocupar o Senado para fazer impeachment de ministros, então a esquerda está calada, né? Mas também não pode defender que um ministro, com uma decisão monocrática, mude o sentido de uma lei. Então, a esquerda, entre a cruz e a caldeirinha, e o centrão e o bolsonarismo babando, pessoal. Ontem eles estavam babando na Câmara, no Senado, reações muito duras lá em Brasília. Não, você tocou num ponto que a gente não tinha tocado ontem, que é bem interessante, Gilmar tem candidato. Tem. O Gilmar joga o jogo, ele nunca está fazendo nada. Se fala muito do Kassab na política, mas o Gilmar Mendes é o Kassab do judiciário. É alguém que calcula cada movimento, tem influência na esquerda, no centro, na direita, conversa com todo mundo, é amigo do Michel Temer, é amigo do Kassab, é amigo de parte do governo. Então é um sujeito que se movimenta de forma calculada. Por que comprar agora, no meio da sabatina do candidato, que não era o dele, um desgaste entre o Supremo e o Congresso? E lembrem-se, Davi Alcolumbre e Gilmar Mendes têm o mesmo candidato para o Senado. Tinham, né? Porque agora a indicação do presidente Lula já foi feita. Mas pro STF, Davi Alcolumbre e Gilmar Mendes, ambos defendiam Rodrigo Pacheco. Será que não é um jogo combinado? Eu já estou pensando que tudo é possível a essa altura do campeonato. Sim. O Gilmar, no argumento dele, hoje ele fala em proteção à democracia, contra essa armação, né, da oposição, do bolsonarismo, principalmente, de eleger senadores e caçar ministros do STF no próximo ano. Ele usa uma imagem que é a seguinte, não, eu sou um enfermeiro que já vi muito sangue. Então, como ele já viu muito sangue contra a democracia, segundo ele mandou essa aí, que seria um escudo, uma proteção da democracia. Mas justamente nesse tempo, né? Esse cuidado vem justamente agora, né? Pois é, né? Olha, se combinaram, eu não sei. O fato é que o presidente Davi Alcolumbre, né, o presidente do Senado, ele contra-atacou e defendeu o avanço de 2 propostas após a decisão do ministro Gilmar Mendes. São elas: um projeto que tramita no Senado e facilita processos contra integrantes do Judiciário e, segundo, uma proposta de emenda à Constituição que proíbe decisões monocráticas que suspendam a eficácia de leis. Essa última, já aprovada pelos senadores, mas parada na Câmara, avançou ontem na Comissão de Constituição e Justiça, que aprovou um projeto que limita decisões isoladas de magistrados contra leis aprovadas pelo Congresso. O projeto deve ser encaminhado direto para o Senado, sem necessidade de votação na plenária da Câmara. A proposta aprovada também limita o direito de partidos de recorrerem isoladamente ao STF para derrubar leis ou decisões do Poder Executivo. Havia uma certa reclamação, né? Porque qualquer coisa que acontece ali no Legislativo, reclama no STF. Os partidos reclamam no STF. Então, está tentando ali resolver essa situação, mas no meio do imbróglio, né? Tá tudo ali junto e misturado, Juliano. O que eles querem, na verdade, é concentrar ainda mais poder no centrão. Eles querem fazer uma linha de corte para que só partidos acima de uma quantidade X de deputados possam acessar as ADPFs, que são as ações de descumprimento de preceito fundamental, e as ADIs, ações diretas de inconstitucionalidade.
Hoje, mesmo um partido pequeno, com 3, 4 deputados, pode fazer isso. Eles querem criar uma linha de corte. Quem são os partidos que têm mais de 20 deputados? 30 deputados? Com exceção do PT, os partidos do Centrão. Então, é para concentrar ainda mais poder na mão do Centrão e impedir que partidos como o PSOL, a Rede, o PCdoB, que são muito ativos no judiciário e que têm boas teses e que têm boas equipes jurídicas, possam questionar as barbaridades que o Centrão aprova no Congresso Nacional, como o marco temporal, como a lei que defende os estupradores, né, e outras barbaridades que esse Congresso Nacional aprovou esse ano. Pois é. Isso aí. E olha, o governo cedeu aos partidos do Centrão, falando neles, ó, e a crise entre Lula e o presidente do Senado, Davi Alcolumbre, transformou a pauta orçamentária em um grande, na verdade, balcão de trocas. O Congresso aprovou hoje o texto base do projeto de lei de diretrizes orçamentárias para 2026. O texto traz um dispositivo que obriga o governo Lula a pagar 65% das emendas parlamentares individuais e de bancada até o fim do primeiro semestre do ano que vem, tirando, em ano eleitoral, poder do Planalto sobre um dos principais instrumentos de negociação para angariar apoio a propostas. E falando em emendas, hoje o ministro Flávio Dino, do Supremo Tribunal Federal, ele determinou que o Executivo não pode dar seguimento a emendas indicadas pelos deputados federais Eduardo Bolsonaro e Alexandre Ramagem, que estão nos Estados Unidos. A decisão partiu do PSOL e aconteceu depois da reportagem de Malu Gaspar, do Globo, que mostrou que Eduardo e Ramagem indicaram 80 milhões de reais em emendas para o orçamento de 2026. E hoje, durante reunião do Conselhão, o presidente Lula criticou as emendas impositivas. Vamos ver. Vocês acham que nós do governo temos algum problema contra o Congresso Nacional? A gente não tem. Eu, sinceramente, não concordo. Não concordo com as emendas impositivas. Eu acho que o fato do Congresso Nacional sequestrar 50% do orçamento da União é um grave erro histórico. Vocês acham que nós... Bom, o presidente Lula foi claro aí, não concorda. Agora, Juliano, 80 milhões de reais em emendas. Para quem nem no Brasil está... era algo que precisava ser feito ontem, né? Um foragido, né? Entre eles, um foragido. Então, duas notícias muito importantes, Roberta. A primeira é essa notícia, porque veja que no centro da crise que desatou todo o movimento de reação do governo no meio do ano, depois que o decreto do IOF foi revogado pela Câmara. Por que aquele decreto do IOF foi revogado lá no meio das festas juninas, em junho, antes do recesso parlamentar, uma votação online, e botou o governo na rua contra os super ricos, pela isenção do imposto de renda para quem ganha até 5 mil reais? Porque as emendas não estavam sendo liberadas no ritmo que os deputados queriam, né? Então, com esse acordo do governo com o Centrão, o governo se compromete a estabelecer algum calendário de desembolso. Um cronograma de desembolso. Então, 65% das emendas parlamentares, que são fundamentais para reeleger essa canalhada de extrema-direita e de direita, vai ser desembolsado pelo governo, porque sem isso o governo não aprovava o orçamento. E vejam o nível do sequestro do orçamento público do Estado brasileiro, promovido por esse maldito orçamento secreto que foi inventado pelo Ciro Nogueira, pelo Arthur Lira e pelo Jair Bolsonaro. Essa é a situação que nós estamos vivendo. E a coisa é tão absurda, Roberta, que as emendas que agora são impositivas estavam abertas no sistema para 2 deputados, um deles foragido e o outro que está no exterior conspirando contra o Brasil. Só faltou Zambelli fazer emenda parlamentar de dentro da cadeia, na Itália. Foi só o que faltou. Então, foi ontem teve 2 movimentos, uma ação popular protocolada pelo deputado Ivan Valente e por mim, e uma petição dentro da DPF 854, que é a DPF do PSOL que questiona o orçamento secreto. Foi feita ontem uma petição, um adendo. Olha, será que, ministro Flávio Dino, dentro dessa ação que o senhor está julgando, o senhor pode barrar esse absurdo de 80 milhões para esses 2 deputados de orçamento, de emendas parlamentares no orçamento do Estado brasileiro? E o Dino deu uma canetada agora à tarde, deu uma decisão liminar, que vai ser apreciada pelo plenário do Supremo, numa votação virtual, mas deu uma canetada e impediu o Estado brasileiro de executar qualquer emenda do Ramagem e do Eduardo Bolsonaro, colocando um pouco de ordem nessa esculhambação que virou
a destinação de emendas parlamentares no Brasil. É o mínimo, né, Chico? Porque caçar que é bom, eles não caçam, né? Então, assim, sacanagem, tudo que não presta está nisso. De ontem para hoje eu fiquei acompanhando, tem uma página chamada De Olho em Você, que revelam as emendas, principalmente emendas PIX, essa emenda que já cai no bolso lá, o Hugo Mota manda direto para o bolso. Só o Ramagem pegou 12 milhões agora, ele já foragido. Gente, para onde é que vai esse dinheiro do Ramagem? É um absurdo. Sem destinação, sem lugar nenhum. Pô, tem que ter o Dino fazer isso que fez, né? Essa história das emendas, se um dia, o Dino começou ali, mas não sei com a pressão política até onde vai. Se um dia revela isso mesmo, é a maior safadeza que a gente já viu em toda a história. O cara foragido e recebendo emendas PIX. Isso já pensando no ano que vem, mas nesse ano também, o gabinete está recebendo dinheiro também, Eduardo. São 400 mil reais por mês, 400 mil reais por mês. Só esse ano, o contribuinte brasileiro desembolsou 3 milhões e 300 mil reais com Carla Zambelli, Eduardo Bolsonaro e o Alessandro Ramagem. É um escândalo, 3 milhões e 300 mil reais do nosso dinheiro para manter a estrutura desses mandatos que deviam estar cassados. E o relator do caso da Carla Zambelli, que já está condenada com trânsito em julgado, presa na Itália, o relator do caso, que pede a cassação dela na comissão de ética, teve a disfarçatez de dizer que não tinha prova contra ela. A mulher está presa na Itália, não tem prova de que ela rompeu o decoro parlamentar e fez um relatório pedindo que ela não seja cassada. É um negócio assim, gente, um deboche. Carcerada. O próprio governo da Itália avaliou tudo e segurou a mulher lá, ou seja, não tem o que fazer. É um deboche. Agora, se tem uma coisa nesse país que teria potencial de desencadear um grande movimento amplo que unisse a esquerda, os setores mais lúcidos de centro, né, a opinião pública e tal, seria essa coisa das emendas parlamentares. Uma coisa meio como foi a lei da ficha limpa lá atrás, né, um projeto de lei de iniciativa popular, 1,5 milhão de assinaturas, que constrangeu o Congresso, era ter um projeto de iniciativa popular, ou uma PEC popular, ou um PL popular, para constranger o Congresso Nacional, porque do jeito que está, 20% do orçamento de investimento do Estado brasileiro na mão dessa turma, que gasta de qualquer jeito, que faz esquema com o prefeito, que faz esquema com empresa. Quer dizer, o Flávio Dino está começando a abrir essa caixa preta, mas isso vai longe, viu, Roberta? Pois é, enquanto isso, né, Alcolumbre e Hugo Mota colocam a Polícia Legislativa para investigar quem subiu a hashtag Congresso Inimigo do Povo. Vamos trabalhar, Esse né? é o trabalho. Você entende? A prioridade realmente, assim, não existe, né? É pessoal a prioridade. É isso. Não é para o povo. E a reeleição, né? Necessidades. E a reeleição dessa turma, né? Todo mundo já se preparando para voltar no ano que vem, né? Para tentar voltar no ano que vem. Então, é isso que orienta, né, as definições desses líderes políticos, né? Que loucura, gente. Olha só, eu tenho um recadinho para dar para você, porque hoje é dia de estreia aqui no ICL, tá? Às 7 horas da noite, logo após o N2, vai ao ar o primeiro episódio da série O Poder e a Fé, apresentado pelo deputado pastor Henrique Vieira e pela vereadora Ava Santiago. Com linguagem acessível e bom humor, O Poder e a Fé propõe uma conversa sem filtro, mas cheia de compromisso. Um espaço para uma conversa franca sobre fé cristã, sobre ética e também debate público. Vamos dar uma olhadinha no recado que os nossos apresentadores mandaram sobre o tema do primeiro episódio? Roda aí. Um programa sobre o campo evangélico, fé e política comigo e... Ava Santiago. Minha irmã em Cristo e amiga, uma mulher absolutamente protagonista do nosso tempo. E o primeiro programa é sobre pregadores mirins, adultização infantil, exploração do trabalho infantil ou um ambiente normal que as crianças estão ali aprendendo a pregar o evangelho. Nós conversamos muito sobre isso, o programa tá ótimo, vai gerar reflexão, debate. Você vai querer mostrar para um monte de gente. Então já fica ligado. Só o programa 1 comigo e essa pessoa incrível que eu amo de paixão, Ava Santiago. Vem assistir com a gente, já baixa esse vídeo e passa na escola dominical da sua igreja. Isso, retiro, acampamento, um monte de lugar. Bacana, né? É coladinho no N2 às 7 horas da noite, estreia na programação do ICL. Fica aí, hein?
olha só, fizemos uma troca rápida, né? O Juliano saiu, chega Rodrigo, chega Luiz Costa Pinto. Boa noite. Ainda não, ainda boa tarde. Boa tarde. 9:06. Boa tarde, Lula. Boa tarde, Rodrigo. No presencial, o Lula talvez é uma das primeiras aqui, não, né, Lula? Vez aqui, minha primeira vez no ICL, nesse mesão aqui. Nesse mesão. Pô, que bacana, pô, que prazer recebê-lo aqui, grande Lula. Vamos, Lula, vamos conversar sobre um capítulo, né? Mais um capítulo da novela do Banco Master. A novidade, gente, de agora é que o ministro do STF, Dias Toffoli, vai levar o caso para a corte. Como a gente já trouxe aqui, o escândalo do Banco Master está sob sigilo, né, a pedido da defesa do empresário Daniel Vorcaro, que argumentou que o caso envolve um contrato imobiliário apreendido pela Polícia Federal, que cita o deputado João Carlos Bacelar, do Partido Liberal. Agora que Toffoli definiu competência do Supremo no caso, todas as futuras diligências e medidas de investigação devem passar obrigatoriamente pelo STF. E Lula, daqui para frente, né? Como é que essa decisão do Master afeta todo esse rolo, né? A decisão do Toffoli afeta todo esse rolo do Banco Master, hein? Roberta, a decisão do ministro Dias Toffoli foi de que o processo todo sobe para o Supremo e fica sub júdice do Supremo para que seja lido, né, na sua estrutura documental para saber se há outras pessoas com prerrogativa de foro, né, naquele processo. O que levaria àquela parte do processo ter que ser decidida apenas pelo plenário do Supremo Tribunal Federal, né? E isso faz muita diferença na investigação, porque se por um lado tira dos investigados instâncias recursais, né? Por outro, coloca todo esse processo naquele limbo do lobby jurídico de Brasília, né? Dos que a gente chama lá em Brasília de embargos auriculares, né? Os embargos auriculares são aqueles embargos feitos na conversa da noite, no jantar, né, no jantar regado a bons vinhos, né? Então esses embargos auriculares são muito comuns em Brasília. E esse é o problema desse processo ter subido para o Supremo. E por que que ele subiu? Por um detalhe muito pequeno. Esse detalhe foi: existia um contrato que não tinha o nome do deputado João Carlos Bacelar, não tinha o nome do Daniel Vorcaro, um contrato de compra e venda de um terreno de 250 milhões de reais. Que terreno é esse, hein? Um terreno, que é uma fazenda, né? De 900 mil hectares, né? Em Trancoso, aonde era um projeto de imobiliário, né? Era um hotel de luxo, eu acho que ele ia fazer, né? Do Vorcaro. E o João Carlos Bacelar ia ser o sócio capitalista desse empreendimento. Mas não tinha o nome deles no documento que foi apreendido. Só que o documento estava numa pasta do gabinete parlamentar do João Carlos Bacelar, Chico, né? Estava numa pastinha lá do João, parecido muito com o escândalo da pasta rosa, lembra? Do governo Fernando Henrique Cardoso. Sérgio Mota o Banco Econômico, mesma coisa, Bahia também, né? Bahia então, também. muito parecido, estava numa pastinha. Mas isso foi do Congresso. Esse foi o mote, a desculpa, vamos dizer assim, a justificativa, porque se tem um deputado citado, quer dizer, nos documentos que a polícia apreendeu, tem uma pastinha que faz referência a um deputado. Se faz referência a deputado, tem que subir para o Supremo Tribunal Federal porque tem foro de prerrogativa. Mas é um pouco frágil. Levanta a suspeita, né, Chico, Roberta, o Lula chegando de Brasília com muito mais informação do que a gente, mas de que o Supremo... Por que o Supremo está com tanta vontade assim de que esse caso fique ali? O Vorcaro e o Banco Master, a gente sabe, patrocinavam alguns eventos dos quais participaram ministros do Supremo. Então, será que tem uma vontade também de controlar, de evitar que o escândalo possa bater em ministros do Supremo Tribunal Federal? Pode. E aí tem mais um detalhe também. Um dos escritórios de advocacia que defende o Vorcaro teve como sócia, no passado, uma ex-mulher do ministro Dias Toffoli. Né? Isso também pode conspurcar o processo, mas essa questão está sobre a mesa, assim como está sobre a mesa em defesa
dessa subida para o Supremo Tribunal Federal um fato. Se no curso das investigações fosse verificado que outros documentos também faziam referência a pessoas com prerrogativa de foro, isso poderia, no futuro, anular todas as investigações do caso Master. Nesse caso, com a avocação para o Supremo do processo, isso não será mais possível. Evita nulidade. Né? Evita nulidades. Então, isso é a favor da notícia ou a favor da apuração. O que chama a atenção, Chico, a gente até acho que comentou ontem, o Toffoli, além de subir para o Supremo, ele declara sigilo total no processo. Isso também chama a atenção, não, Chico? Sigilo no grau máximo. Grau máximo. Fechou mesmo. Agora, segredo de justiça. Nem o negócio lá de Trancoso havia sido fechado, né? O Bacelar mesmo vem a público e fala que, olha, era só uma intenção de negócio. É uma minuta. Mas estava numa pasta e tudo, né? Estava numa pastinha dele. Estava arrumadinho, né? E o Bacelar é um notório conhecido de Brasília, entendeu? É um deputado de grandes confusões, inclusive foi um deputado que fez grandes confusões na CPI. Lembra daquela CPI da Americanas? Né? Sim. Então, ele foi um integrante de muito barulho, né, naquela CPI. Nós todos sabemos que CPIs viraram balcões de negócios. Né, em Brasília. Agora, é isso. Então, a gente fica de olho porque o Vorcaro está mobilizando, como já se esperava, toda a rede de apoio dele. Quer dizer, ele tem rede de apoio no mundo político e provavelmente tem rede de apoio no mundo jurídico. Eu não estou com isso dizendo que o Toffoli tem, assim, alguma coisa ilegal ou algo assim suspeito na relação com o Vorcaro, mas ele está mobilizando, conseguiu rapidamente sair da cadeia, né, com aquele pedido de prisão de uma desembargadora, de libertação de uma desembargadora, e agora essa subida para o Supremo Tribunal Federal. Quer dizer, é para a gente ficar de olho, porque é um sujeito poderoso com ligações com o mundo da política também, né, Chico? Exato. Não, eu fiquei pensando numa estratégia, viu, Roberto? Se eu tenho um jogo bom no Supremo, e se eu sou um possível investigado, eu sempre deixo ali uma pastinha que envolva, com uma lista, alguma coisa que envolva deputados. Eu planto a contraprova. Porque eu já vou direto para o Supremo. Já pulo no Supremo. Né? Eu evito pegar o inimigo de primeira instância ali para me julgar. Eu já pulo direto, passa a ser uma boa estratégia de defesa. Só um dado, porque é isso que o Chico falou, é um artifício que se usa em Brasília desde a CPI dos anões do orçamento, quando houve aquele caso da Odebrecht, lembra? Um caso clássico de que tinha uma caixa de provas contra a Odebrecht e tal. Quem plantou aquilo, que levou para a mão do então senador que já morreu, José Paulo Bisol, que fez um escarcéu tal, e aquilo acabou destruindo toda uma parte das investigações pela exposição, foi a própria Odebrecht. Olha assim. A Odebrecht plantou aquelas provas justamente para isso, para ter esse efeito que você falou, né? Bem lembrado. Né? Lula mexendo nesse caso. Deve vir nomes de figurões aí, né? Mas não tenha dúvida, o Banco Master era por um lado, um hub de nomes, né, da política nacional e de governadores, e também um coworking, né, de grandes negócios. Né? Então era ao mesmo tempo um hub e um coworking de escândalos. Né? E na hora que você extrair os dados dos 4 celulares do Daniel Vorcaro e do Augusto Lima, dos 2 laptops, um de cada um deles, né, que estão lá, que estão em processo de extração, a gente terá isso. Agora, espero que daqui para lá o segredo de justiça já esteja levantado, porque o que o ministro Toffoli, que foi tão rápido em decretar esse segredo de justiça, tem que fazer é liberar as informações para baixo depois que elas começarem a aparecer. É isso. E de figurões você já tem de cara, você tem o Ibanez Rocha, governador do Distrito Federal, você tem o governador do Rio de Janeiro, Cláudio Castro. Esses dois estão postos. Exatamente. Né, estão no jogo. O Ibanez fez, assim, deu a alma para tentar comprar o
o Banco Master, e o Cláudio Castro fez aquele negócio de colocou a previdência dos funcionários do Rio misturadas ao CDB do Banco Master. Agora, não só o Cláudio Castro, né? No Nordeste também mexeram com Não, tem algumas... Não, mesmo no governo da Bahia, tá? Por quê? Porque a origem do Augusto Lima como banqueiro, o sócio do Vorcaro, a origem do Augusto Lima como banqueiro se dá porque ele comprou na privatização a antiga Cesta do Povo, que era, isso foi no governo Rui Costa, tá? Ele comprou essa Cesta do Povo, que virou o Credicesta, que é um cartão, é uma espécie de cartão que vive de crédito consignado e que hoje tem 16 milhões de usuários, né, entre funcionários públicos de diversos estados e do governo federal. Agora também diga-se, esse Credicesta chega no governo federal não na mão, não durante o período do PT, mas sim no governo Bolsonaro, e levado pelo João Roma, que foi ministro da Cidadania do governo Bolsonaro e que também faz política na Bahia. O João Roma é pernambucano, o Chico sabe disso porque tínhamos o antigo cartório, que é da família dele, o cartório João Roma, que era o maior cartório de Pernambuco, mas foi fazer política lá na Bahia, associado ao ACM Neto, né? Então o João Roma foi quem matriculou, como dizem os baianos, o Credicesta no governo federal para ganhar dinheiro dos benefícios de prestação continuada no governo Bolsonaro. Olha, mudando de assunto agora, mas continuando a falar sobre o STF, é o seguinte. Lula, na sua coluna lá no israelnoticias.com.br, você escreveu sobre a decisão do ministro Gilmar Mendes, né, que limitou pedidos de impeachment a magistrados da corte. Vamos lembrar, né, que a liminar de Gilmar estabelece que apenas o Procurador-Geral da República possa formular denúncias de impeachment contra os ministros da corte. E aí, Lula, você disse também, e eu separei um trecho aqui, o seguinte, que essa decisão é um dos mais lúcidos arrazoados, né? Só que lá no Congresso, a gente viu que o clima foi diferente, foi quente, inclusive. Tanto na Câmara quanto no Senado, os parlamentares tentam contra-atacar a decisão do Gilmar, alegando que ela retira, então, o protagonismo do Legislativo na política. Queria que você explicasse para a gente por que você achou essa decisão acertada. Roberta, a decisão tem um relatório de 70 páginas que a sustenta. A decisão do ministro Gilmar tem apenas uma página e 7 tópicos, né? Muito objetivos, mas ela está assentada em 70 páginas de um texto jurídico que eu digo com tranquilidade é um dos melhores textos jurídicos que eu já li de política, né, dos últimos tempos aqui no Brasil, na política nacional, para dizer que a lei do impeachment, que é de 1950, a lei 1079, ela foi feita à luz da Constituição de 1946 e ela não foi modernizada a partir da Constituição de 88. Com isso, um dos tópicos que o Gilmar Mendes ataca, né, que é o da maioria, faz com que haja uma confusão de quórums para a cassação de ministros do Supremo Tribunal Federal pelo Senado Federal, dizendo o seguinte, que basta 21 senadores, né, presentes numa sessão por maioria simples, podem cassar um ministro do Supremo. Isso é um desvirtuamento completo do poder, né? Então isso precisa ser corrigido. E o Brasil usou a Lei 1079 em 1992 para cassar o presidente Collor, o ex-presidente Collor, porque era o que tinha à mão no primeiro processo de impeachment que foi ao fim, né, em toda a história de todas as repúblicas. O impeachment de 92 foi o primeiro ocorrido aqui. Depois aquele processo, aquela lei ficou latente, precisando ser modernizada, e não foi. Aí, de maneira muito conveniente para a direita, para a extrema-direita, se foi buscar essa lei do impeachment de novo em 2016 para sacramentar a deposição do governo Dilma Rousseff no impeachment sem crime de responsabilidade.
ela serviu a isso nas suas omissões. Então, o Congresso deixou de trabalhar, o Congresso deixou de se curvar, de se debruçar sobre a lei para modernizar a lei do impeachment. E é isso que o Gilmar Mendes diz, olha, enquanto não houver essa modernização pelo Congresso, né, esses artigos aqui estão suspensos porque vocês estão ameaçando o Poder Judiciário, né, de cassações impróprias, né, de mandatos de ministros do Supremo Tribunal Federal. É isso que ele está pedindo, venham trabalhar. E temos que lembrar que o Poder Judiciário é um poder contramajoritário. Se o Poder Executivo, né, tocado pelo Presidente da República, é um poder majoritário, ou seja, de representantes eleitos pela maioria dos votos nas urnas, e o Congresso também é um poder majoritário, é a expressão da vontade de quem vota naqueles candidatos, o Poder Judiciário ele é contramajoritário, ele não pode depender, né, da opinião da maioria, né? Ele tem que refletir algo que vá ao encontro, né, de um sentimento de justiça da sociedade. E é por isso que eu acho que a decisão do ministro Gilmar Mendes, ela é transitória, ela vai ser referendada pela maioria do plenário, né, do Supremo Tribunal Federal. Agora, ela é não uma decisão para ficar como cláusula pétrea, né? Ela é uma decisão que provoca o Congresso para que ele trabalhe, para que ele legisle. A história, né? Agora, tem a crítica de que, bom, primeiro, Gilmar Mendes tomou a decisão agora, no meio. O Lula indica o Messias, que está sob bombardeio do Senado, aí o Gilmar Mendes toma essa decisão, que certamente ele conhece, ele é uma pessoa experiente, sabia que viria uma reação tremenda por parte dos senadores, né? Tem gente que acha, bom, será que o Gilmar... A gente viu até o Juliano Medeiros falando isso mais cedo aqui, né? Será que o Gilmar Mendes tomou essa decisão agora também no intuito de atrapalhar o Jorge Messias, né? Mas na prática acabou atrapalhando, né? Tumultuando, vamos dizer assim, o processo do Jorge Messias, que precisa convencer os senadores, e aí vem uma pancada, se já estava incendiado o Senado, ficou mais incendiado ainda. Então, primeiro, o momento em que o Gilmar Mendes toma essa decisão. E segundo, o questionamento, né? O Supremo já está sendo questionado pela extrema-direita, nesse momento, de concentração excessiva de poder. E aí vem um ministro numa canetada, bom, cabe a ele, né? Há uma ação lá que pedia que ele avaliasse essa lei, mas você acha que essa crítica é descabida, Lula, de que o ministro Gilmar Mendes e o Alexandre de Moraes são os dois que são mais citados, né? Principalmente pela direita, de que tomam decisões monocráticas, atuam sozinhos, e a reação do Senado pode vir muito nessa linha, né? Aprovar leis ou regras que evitem decisões monocráticas desse tipo aqui. Chico, eu gostaria que a gente voltasse Rodrigo, eu gostaria que a gente voltasse a viver numa Brasília em que era difícil falar com o ministro do Supremo e que o ministro do Supremo nos recebia para conversas de 4 horas de duração e que eram off, né, Chico? Chico viveu lá nesse período, né? Mas não é assim. O ministro Alexandre de Moraes gosta dos holofotes e gosta da polêmica. O ministro Gilmar Mendes adora os holofotes e adora a polêmica. Então a gente está nesse meio. Agora, quanto a ter atrapalhado a indicação do Jorge Messias, eu acho que é o contrário disso, até porque o Jorge Messias, o advogado-geral da União, se manifestou pedindo que o ministro Gilmar reconsiderasse essa decisão dele. Ou seja, se manifestou numa tese que é a tese do Senado. O ministro Gilmar Mendes respondeu que não iria fazer isso, mas permitiu que houvesse um ponto de contato entre o Senado e o Jorge Messias. Sim, foi isso? O Messias, ele levanta uma causa ali que o Senado aplaude. Quando ele pede para o Gilmar rever, né? O Gilmar rever a decisão monocrática e que espere o julgamento do plenário. E o Gilmar prontamente rechaça esse pedido. Exatamente, rechaça esse pedido, mas aí o Messias foi elogiado por alguns senadores, inclusive da oposição, pela coragem que teve de confrontar o Gilmar. Então, eu acho que nesse aspecto ele ajudou, né? Porque ele criou um ponto de união entre o discurso do Messias e o discurso do Alcolumbre.
Perfeito, perfeito. Ele agradou, né, alguns senadores, Exatamente, mas né? lá no STF, se ele passar, os ministros não gostaram muito não, né, Lula? Os ministros, quem? O O Messias? STF, Se o essa Messias- decisão do Messias. Não, exatamente. Não gostaram. Mas aí o jogo é você construir, né, consensos e dissensos dependendo da hora. Nesse momento, o Messias precisa parecer amigo dos senadores. Exatamente. E não do Supremo. Depois que ele sentar lá na cadeira, ele tenta Exatamente, resolver. é isso, Como é que é cada hora com a sua agonia, né? A agonia dele agora um passo por vez. Passo por A vez. agonia agora são os 41 votos, né? Vamos falar agora do triste fim, gente, de Ciro Gomes, um dos dinossauros da política brasileira. É que, recentemente, o tucano passou por maus bocados com a família Bolsonaro, né? Ele foi o epicentro de um barraco envolvendo Michele Bolsonaro e os 3 filhos mais velhos de Jair Bolsonaro. Bom, para os Bolsonaro, tudo terminou em pizza, gente, com um pedido de desculpas pública, reunião privada, e teve até fotinho para as redes sociais. Agora, para o Ciro, pelo jeito não sobrou nada, nem a tão sonhada aliança com o PL do Ceará. Lula, a pergunta que fica é a seguinte: Ciro Gomes sai pequeno ou muito pequeno, hein? Roberto, o Ciro Gomes sai muito pequeno dessa história. E assim, ele sai minúsculo, humilhado, né? E humilhado num processo em que ele, com toda aquela arrogância sobralense dele, e novamente eu recorro aqui, né, ao Chico Sá, cearense de nascimento, né, porque dizem que quem nasce em Sobral, como o Ciro Gomes, não é cearense, tá? Quem nasce em Sobral é sobralense. Sobralense. Né? É um estado à parte, né? E porque há um orgulho sobralense que julga-se maior do que o próprio ato de ser cearense. Exatamente. Estão ali acima. Não, isso é verdade. E eles são assim. Folclore que virou verdade. E eles dizem, né, porque não é verdade, que o Einstein teve em Sobral. Aí é verdade. Tá vendo? Aí é verdade. A lei, todo o conhecimento da teoria da relatividade. Vamos voltar à política, mas toda a história da teoria da relatividade ela é provada no Ceará. Inclusive, com assim, esse episódio do Ciro provavelmente prova isso. Em Sobral, tinha uma equipe do Einstein lá e comprova a teoria em Sobral. Olha a sutileza, tinha uma equipe do Einstein. Isso é verdade, mas não era o Einstein, era uma equipe do Einstein, né? O Einstein no tempo já podia mandar equipes para o mundo inteiro. Bom, mas então, o que é que o Ciro Gomes... O Ciro Gomes foi esse jovem prodígio da política brasileira quando se elege governador do Ceará aos 32 anos, em 1990, com um discurso arrebatador, de centro-esquerda, com um discurso social muito grande, e fez um governo, sucedendo ao Tasso Gereissati, um governo que modernizou o Ceará, mas ele começou ali, o que foi o auge dele, foi também o início da derrocada política dele, porque ele ficou extremamente arrogante, né? E aí ele foi mudando, né, ao longo dos anos e se tornando essa pessoa que não consegue agregar. Nessa tentativa de renascimento, ele pegou e se ligou ao que há de pior na política do Ceará, né? Porque esse Eduardo Girão, esse André Fernandes, esse deputado André Fernandes, que é o porta-voz do submundo do bolsonarismo no Congresso Nacional, o Ciro foi para o Ceará dizendo: sou candidato a governador, junto com a turma do André Fernandes, que é tudo que não presta no Ceará, né? E junto, inclusive, tendo como candidato ao Senado na chapa dele o pai do André Fernandes, porque o André Fernandes não tem idade para disputar o Senado. Então ele teve que colocar o pai na chapa. Aí vem a Michele Bolsonaro, que aí Chico, Roberta, Rodrigo, na minha opinião, ficou claro nesse processo que a Michele é a candidata dessa extrema-direita, né? Que a Michele derrotou todo mundo e que eles já têm pesquisa no PL mostrando que a Michele agrega muito mais do que qualquer outro nome,
e vão ter que se organizar com esse cenário de Michele candidata. Então, o Ciro briga com todo mundo, com todo o campo político da centro-esquerda, do centro mesmo. Briga com o irmão dele. Briga com o irmão, né? O Cid Gomes, aliás, o Cid Gomes está ensaiando uma saída da política. O Cid Gomes encerra o mandato dele como senador agora e está dizendo que não será candidato à reeleição, vai ficar sem mandato. Mas o Cid poderia ser um nome que enfrentaria e derrotaria o Ciro, porque o cearense gosta mais do Cid. O Cid foi um governador melhor para o Ceará do que o próprio Ciro. Não, e o Cid avisa, desculpa te interromper, claro. O Cid avisa o Ciro, né, e fala, não, eu não vou com você nessa aliança com o bolsonarismo, que é impossível. Né? Seria desdizer tudo que nós dissemos ao longo dos últimos anos. Apagar a incoerência, né? total, é apagar a história. Você é meu irmão, mas eu não posso aceitar isso. E a Michele faz a mesma coisa do outro lado, Exatamente. no fundo, né? Cumpre esse papel de, peraí, vocês vão fazer aliança com o Ciro, que disse tudo o que disse sobre o Jair Bolsonaro. Então, o Ciro sai pequenininho, só para fazer um parênteses aqui, daí você continua. O Ciro sai pequenininho, o Cid, o irmão, sai com avisei, né? O Cid pode falar para o irmão, olha, o Natal não vai ser bom. Eu te avisei que ia dar problema, você vai fazendo aliança com esse povo. E a Michele sai maior também desse processo todo. Exatamente. Não, e aí o Ciro, que virou um personagem ícone, né, no centro brasileiro, porque podia ter sido tudo e conseguiu ser nada e rasgar as próprias relações pessoais, né? Quando o Ciro resolveu sair do PSDB lá atrás, eu me lembro, eu estava almoçando no Palácio do Morumbi, aqui em São Paulo, com Mário Covas, que era o governador. E o Oswaldinho, que era assessor dele, o Oswaldinho interrompe o almoço para trazer um fax, né, e bota o fax na mesa e faz, governador, o Ciro está largando o PSDB, está se desfiliando. Aí o Covas parou e disse o seguinte, olha, é um erro do PSDB deixar o Ciro ir embora e é um erro do Ciro fazer isso, porque o Ciro vai voltar para os braços da direita, né, de onde ele veio, porque o Ciro veio da Arena. Né? O Ciro veio da Arena, o pai dele foi prefeito de Sobral, né, pela Arena, e foi o que aconteceu. Né? Essa história política do Ciro ela é muito ruim, porque o Ciro foi um quadro, mas ele mudou completamente e ele voltou ao pó. Né? Do pó veio, ao pó voltou. É muito errático, né, Chico? Porque ele sai da Arena, vai para o MDB, depois para o PSDB. Ele vira ministro e ajuda a consolidar o Plano Real, ministro da Fazenda, né? E ajuda, inclusive, na vitória do Fernando Henrique Cardoso lá em 94. Aí ele sai do PSDB e ensaia uma ida para a centro-esquerda, né? PPS, PDT, assume um discurso de centro-esquerda até consistente, defesa do Estado Nacional, defesa da reindustrialização brasileira, etc. Aí, depois de dar todo esse giro, sair da direita, vai para a centro-esquerda, fica muito magoado na eleição e não só rompe com o PT, que até aí a gente podia até entender, ficaria na posição dele de centro-esquerda, rompido com o Lula. Não, aí ele faz o giro de volta e não sobra nada. O que sobra do Ciro? E ele perde a chance histórica de ter sido candidato do Lula em 2018. Em 2018. Sim, porque não quis ser vice. Ele era o reserva. Exatamente. O reserva de luxo estaria lá. Poderia ganhar a eleição. Não, se ele tivesse no lugar do Haddad, mas ele teve a arrogância de dizer que não estava à disposição de ser vice de ninguém, né? E aí deu no que deu. O Haddad conta isso, que foi pessoalmente levar a proposta para o Ciro. Ciro, o Lula pediu para que você seja o vice. E ele disse, eu não aceito ser o vice, ainda mais de alguém que está preso, não sei o que e tal. E não foi, perdeu. Então, deixa eu contar mais uma historinha aqui que é sobre isso, que é um bastidor. Eu queria ter a oportunidade, né, de contar esse bastidor que envolve Lula e Ciro. Acho que era final de 2021 ou primeiros meses de 2022, o Ciro foi procurar o Lula. Né? Foi aqui em São Paulo essa conversa. 22 já. 22 já. E o Ciro estava tentando fazer com que o Lula não fosse candidato e que a esquerda se unisse em torno dele. Ciro Gomes, da Frente Ampla. Da Frente Ampla e tal. E o Ciro, nessa conversa, o Ciro disse, Lula, veja bem, eu respeito a sua história, tudo que você passou, mas é o momento de você ficar no pedestal da história, porque eu
fui ministro da Fazenda, eu fui governador do Ceará, eu fui prefeito de Fortaleza, eu fui deputado federal, eu fui ministro, seu ministro, eu sou advogado, eu fui para Harvard fazer um curso de inglês, né? Não foi um curso de economia. Eu fui para Harvard e tal. Aí o Lula deu uma risada, fez: Ciro, a gente não vai disputar o Enem não, cara. A gente vai disputar uma eleição. Né? Bom, então essa história é fantástica. Era a hora de contar. Para sua estreia aqui nessa mesa. Muito bom. Perfeito, Não, Lula. sensacional. Meninos, vamos trocar um pouquinho de assunto? Olha só, o Joesley Batista, o dono da JBS, ele viajou a Caracas, na Venezuela, para convencer o presidente Nicolás Maduro a renunciar. Isso segundo uma reportagem, tá? Publicada na agência de notícias Bloomberg. De acordo com a agência, Maduro e o bilionário se reuniram no domingo, no dia 23 de novembro, 2 dias depois da conversa entre Maduro e Donald Trump. A renúncia de Maduro é um desejo do governo Trump. Ainda segundo a Bloomberg, funcionários de Trump sabiam da viagem, de Batista a Caracas para reforçar a mensagem do presidente americano, apesar da visita ter sido uma iniciativa própria do bilionário. Só que questionado pela agência, a JF, que é holding da família Batista, afirmou que Joesley não é representante de nenhum governo. A empresa não fez mais comentários e a Casa Branca também não respondeu a um pedido de posicionamento da Bloomberg. E essa história, hein? Eu acho sensacional. Essa história, assim, vai para o arquivo de grandes personagens que a gente tem que escrever sobre eles. E, sem dúvida, o Joesley é um deles, né? O Joesley é o anti-herói, né? O tempo todo, e se consegue se meter, tendo a fortuna que tem, ele consegue se meter em confusões agora continentais, né? Se ele já tinha produzido aquele fato, né, que levou ao quase impeachment do presidente ilegítimo, né, que era o Michel Temer, ele agora se mete numa... Isso é quase que uma conspiração, né? É uma conspiração digna de roteiro de Netflix, né? De seriado. Total. É caso pro João Le Carré, sabe, aqueles caras lá dos grandes espiões da literatura. Mas sabe o que eu acho curioso? Boa, fala, Chico, fala. Não, ele está o que o Lula cita com o Temer, ele estava ali num papo na garagem no subsolo, no subsolo do Jaburu. Do Jaburu, do palácio lá, e era aquele que gerou a famosa frase, tem que manter isso aí. Manter isso aí. Isso daí. Que era uma mesada, né? Uma mesada para o Eduardo Cunha. Para o Eduardo Cunha. Meu Deus. Então, aí agora ele aparece no caso na Venezuela. Também, ele foi visto, observado também na movimentação junto ao Itamaraty para ajudar o Brasil na negociação com o Trump. Sim, exatamente. Apontaram essa participação. Não, e aí isso... Então tá virando um personagem... importante ali, um articulador. Não, mas muito bem lembrado o que o Chico traz, que é o seguinte, não sei se ele teve qualquer papel nisso, mas... Ele tem uns spin doctors, né, na imprensa e na política lá em Brasília, que começaram a espalhar, né? Como eu comecei a receber telefonema e outros jornalistas também. Olha, o Joesley teve tudo a ver com isso, porque ele que contratou o lobista que aproximou o Itamaraty da Casa Branca, tal, para bypassar o Eduardo Bolsonaro. Se foi verdade ou não, não sabemos, até porque o Itamaraty nunca confirmou isso, mas também não negou peremptoriamente. Ficou naquela nuvem de que empresários ajudaram. Agora, o Joesley e o Wesley, o irmão dele, que também foi preso nesse processo, nesse coisa do período do Temer e tal, os dois são personagens muito marcantes da nossa política, porque eles fazem como o discurso do Caetano Veloso, naquele célebre discurso do Festival da Canção em 67. Eles entram em todas as estruturas para destruir todas as estruturas, entendeu? Então eles estão dentro de todas as estruturas, aparecem onde a gente não espera, né? E aí estão aí nessa véspera da grande invasão venezuelana. Agora, tem uma frase... Pode ter sido só uma plantação dele. Exatamente. Mesmo, Isso que eu ia falar. Ele vai na Venezuela, passa ali perto do Maduro, porque até como disse ontem o professor Leonardo Trevisan,
Se o Trump quer conversar com a Venezuela, tem que conversar com os militares venezuelanos. Não só com o Maduro. O Maduro já está meio escanteado ali na parada. Então, o Maduro é boi de piranha. Tem cheiro de plantação do próprio Joesley, né? Também acho que tem cheiro de Não, e outra coisa é que tem uma frase nessa matéria que diz assim, ele viajou para a Venezuela por sua conta e risco. Você acha? Assim, ele deu assim, ninguém pediu para ele ir. Ele resolveu pegar o avião, eu tive uma ideia, eu vou lá, por minha conta e risco, falar com o Maduro. É claro que ele, se foi cumprindo uma missão de alguém, né? Agora, sim, cumprindo a missão de alguém. Agora, quais os interesses estratégicos? Não é boi. Era a sua pergunta, né, Roberta? Não é boi. Né? É petróleo? É minério. É minério. É energia. Ou seja, ele quer ampliar o império, sair da proteína animal? Ele já ampliou. Né? O grupo JBS já é, se eu não me engano, o segundo ou talvez o primeiro maior produtor de energia privada no país, que não seja de hidrelétrica. Já está nesse jogo. Já está nesse jogo. O Joesley acabou de comprar plantas de gás lá na Amazônia. Né? Então, é claro que o interesse estratégico deles não é boi, é minério. Né? E a Venezuela tem porteiras abertas. Se vocês... um dos grandes amigos do Hugo Chávez e depois do Maduro foi o governador de Roraima, Neudo Campos, né, que era um cara da extrema-direita, mas que era um grande amigo. O Chávez vivia indo para Roraima, né, para Boa Vista, para almoçar com o Neudo Campos, e o Neudo Campos lá, né, na Venezuela. Por quê? Porque tinham aqueles interesses que são interesses obscuros desse mercado. E como a gente sabe que o Maduro, hoje em dia, ele não tem nada a ver com o Chávez. O Chávez tinha uma cabeça estratégica, sim. Tinha uma cabeça estratégica, tinha uma formação completamente diferente do Maduro. Né? E o Maduro, é o seguinte, o Maduro comprou o exército. Aí a gente tem que voltar a uma coisa até que a Dilma falou numa entrevista, na época, caíram em cima da Dilma, que ela dizia, olha, meu filho, daquele jeito dela, meu filho, né? A gente quando fala de Venezuela não tem que falar de Maduro, não, a gente tem que falar dos militares, porque ali foi um golpe militar. O professor Trevisan falou exatamente isso ontem. Aqui, né? O Breno Altman que fala para Dilma que ela deveria ter feito como... Isso, exatamente. Como o Maduro e tal. Aí a própria Dilma vai e diz, olha, meu filho... É o contrário. Lá os caras estão juntos, os militares estão juntos. Aí o Breno insiste, não, mas é o Maduro. Ela fala, são os militares. É o Maduro, são os militares, né? Daquele jeito né, dela muito aguerrido. Né? Agora, essa história na Venezuela, agora há pouco, né? O Trump pediu para que os norte-americanos saíssem da Eles vão invadir. Né? Eles vão invadir? Eu acho que eles vão invadir. Ou fazer alguma ação de tropas especiais, no mínimo isso, né? Porque uma invasão, ontem também o professor Trevisan dizia que com 10 mil mariners, que é o que eles têm mais ou menos posicionados no Caribe, não daria para uma ocupação, mas talvez para uma ação pontual, sim, né? 10 mil homens não são suficientes para uma ocupação, mas é gravíssimo, né? E a gente vai vendo o noticiário quase que normalizando a ideia dos Estados Unidos de ocuparem um pedaço do território da América do Sul. Mas aí tem mais um dado. Ontem ficou claro que um dos colombianos que foi assassinado, assassinados, né, naqueles barcos nas lanchas. Era um pescador, né, e a família desse pescador abriu um processo no Tribunal Penal contra o Trump por assassinato. Então, já começa a haver uma reação e o Trump não tem mais muito tempo, não tem mais muito combustível para queimar, brincando de parecer um paladino da democracia. A gente sabe que é tudo mentira, né? Mas era o discurso que ele estava comprando. Então, ele precisa agir. Eu acho que o tempo da Venezuela está se estreitando. Olha só. Pode vir alguma surpresa antes do fim do ano, você acha ainda? Eu acho que antes, hein? Antes do fim do ano. Eu acho que daqui até o Natal. Olha. Também acho, muito em breve. Ele foi muito fático agora, dizendo, saiam da Venezuela. Fiquei até um pouco... em alerta, né? Ficamos em alerta, na verdade.
Olha, deixa eu trazer um recado, meninos, porque as vagas do curso de pós-graduação em Teoria Crítica da Sociedade estão se esgotando. Eu lembro que esse é o primeiro curso, do Brasil em Teoria Crítica, lançado com exclusividade pelo ICL, em parceria com a FESP-SP. E para você que ainda tem uma dúvida aí se deve fazer ou não parte dessa primeira turma histórica, a gente tem uma super novidade. Hoje, às 7h30, tem uma aula aberta dessa formação inédita com a professora Márcia Tiburi, e a disciplina é Democracia e Poder Popular na América Latina. A aula será exibida para toda a nossa comunidade aqui nos canais do ICL. Então, acesse icl.com.br/aula e ative o lembrete para não perder essa oportunidade. Então é o seguinte, tem o N2, tem a estreia do programa do pastor Henrique Vieira e logo depois tem essa aula sobre a pós-graduação do ICL. Tá bom? Depois dessa aula ainda, a gente vai reprisar o evento de lançamento com Edu Moreira e convidados especiais, para você ficar por dentro de todos os detalhes dessa formação inédita. Estou reforçando porque ela é inédita mesmo, tá bom? Hoje, às 7h30 da noite. Então, fina o lembrete aí para ser avisado. icl.com.br/aula. icl.com.br/aula. Vamos lá, porque a gente conversa agora com o doutor Fernando Ideu, que é advogado e vai nos ajudar a entender um pouquinho o rolo no Rio de Janeiro, que envolve o governador do estado, a Alerj e o Comando Vermelho. Oi, doutor Fernando, seja muito bem-vindo. Boa noite. Boa noite. Olá, boa noite a todos. Sempre um prazer estar aqui com vocês. Okay. Vamos lá, porque a Polícia Federal está de olho no governador do Rio de Janeiro, no Cláudio Castro, e desconfia até de uma articulação para blindar o Comando Vermelho. Castro e o presidente da Alerj, o Rodrigo Bacelar, fizeram uma manobra que evitou que a manutenção da prisão do TH Joias passasse por votação na Assembleia. Bacelar foi preso ontem, pela PF. TH Joias era deputado estadual e foi preso por suspeita de relações com o Comando Vermelho. Ele era suplente e ocupava a vaga de Rafael Pisciani, que tinha deixado a Alerj para assumir a Secretaria de Esportes do governo Castro. Mas olha o que aconteceu. No dia da prisão, Castro exonerou Pisciani, que reassumiu a cadeira de deputado. E aí, o que acontece? Ele tirou o mandato do TH Joias. Cláudio Castro nega irregularidades e disse que o retorno de Pisciani à Alerj já estava programado. Doutor Fernando Ideu, que manobra, hein? Evidentemente é uma manobra política, e não necessariamente uma manobra criminosa. Acho que há muitas coisas para a gente que tendem a vir à tona ainda sobre essa relação. O que mais me chama a atenção nesse caso e a gente pode aferir já do que é posto, a hipocrisia que se impõe na conduta de alguém que diz lá está combatendo o crime organizado e faz uma mega operação para combater o crime organizado e atua, se legalmente ou não, se previsto no regimento ou não, mas numa manobra que tem relação com a preservação de interesses de pessoas conectadas e ligadas diretamente aos fatos. Porque, bem ou mal, a gente pode questionar se essa manobra é lícita ou se ela é ilícita, mas coincidência não é. Coincidência não é. O timing da exoneração de de voltar, é uma coisa pensada para atender os interesses dessas pessoas. Então, há algo aí de muita hipocrisia naqueles que se dizem combater o crime organizado, como rótulo, como anúncio, como marketing, e de fato trabalham aí com manobras para muitas vezes contemplar interesses e preservar postos de pessoas ligadas a esses fatos. Essa manobra, que a gente explicou aqui, é até um pouco confuso, mas que a Roberta trouxe aqui em detalhes, quer dizer, o TH Joias era suplente, estava exercendo o mandato, e aí, na hora que ele vai preso, o governador corre, em parceria com o Bacelar, presidente da Assembleia, para limpar o terreno, Tira esse TH Joias daqui, para não chamar tanta atenção na Assembleia, volta o antigo para o lugar dele, para não parecer que nós estamos com um cara ligado ao Comando Vermelho aqui dentro da Assembleia Legislativa. Então, esse é um fato. Mas eu acho até tão grave quanto esse, ou mais grave ainda, é o que apareceu desde ontem também, doutor Fernando Ideu, que é o fato de o presidente da Assembleia
tem vários indícios, ou mais do que indícios, talvez, ligações, troca de mensagens. O presidente da Assembleia ajudou o TH Joias, poucos dias antes dele ser preso, né, dando a entender que o presidente foi avisado, o Bacelar foi avisado, e ajudou o TH Joias a limpar celular, computador, inclusive mudar de casa para se livrar de prova. É muito grave. Caminhão de mudança. Com caminhão e tudo, né? Caminhão. Então, é muito grave, né? Se você aparece... De um lado, essa operação que a Roberta descreveu aqui, o senhor comentou, é o governador e o presidente da Assembleia agindo juntos para limpar o terreno, limpar o cenário do crime do TH. E de outro, o presidente da Assembleia falando com o próprio acusado e preso para, se livra das provas, meu filho, afasta tudo. Inclusive, ele ficou muito chateado, tinha que esvaziar o freezer, que estava cheio de carne. Ele mandou essa foto para o Bacelar, dizendo, o que eu faço? Estão querendo levar as carnes aqui do meu freezer, né? É grave, né? Você tem um presidente da Assembleia, primeiro é grave que ele soubesse da operação, e segundo que ele tenha municiado o investigado, que está preso, TH Joias, com essas informações. E por isso o Bacelar também preso, os dois presos. Muito grave, não, doutor Ideu? Por isso que eu digo da hipocrisia, né, Rodrigo? Porque, veja, no público você fala, não, estou voltando lá, tira o secretário daqui, bota o secretário para lá, porque eu não quero contato com essa gente, né? Com uma postura daquele que publicamente estaria rompendo assim que tomou conhecimento. E no privado, embora a gente não saiba, por enquanto é uma investigação, né? A gente não saiba o conteúdo das comunicações trocadas entre o presidente da Assembleia e o tal do TH aí, fato é que havia uma relação de muita intimidade e proximidade, né? Pelo que foi divulgado, o TH troca de telefone, né? E o primeiro contato da lista lá, com quem ele primeiro mantém comunicações, é o que ele chama de 01, que é o presidente da Alerj. Então, assim, independentemente do conteúdo, que isso vai ser apurado, se avisou ou se não avisou, há essa relação de muita intimidade e muita proximidade, pelo que já foi divulgado. Doutor Ideu, as instituições cariocas, fluminenses, falharam nesse processo. Por quê? Porque essa associação criminosa já era conhecida desde antes da campanha que levou à reeleição do Cláudio Castro e à eleição do Bacelar, que terminou presidente da Assembleia Legislativa. E há um processo de cassação que está no TSE por uso da máquina pública, de empregos e tal, está parado no TSE por um pedido de vista do ministro André Mendonça, né? Um pedido de vista favorável, no caso, ao Cláudio Castro, mas esse processo ele só subiu para o TSE porque o Ministério Público do Rio de Janeiro recorreu, porque o TRE absolveu o Cláudio Castro e o Bacelar nesse processo. As instituições fluminenses falharam na contenção dessa associação criminosa? É muito difícil a gente falar sem detalhes específicos do caso concreto, né? Mas as instituições do Rio de Janeiro vêm falhando há muitas décadas, né, Luiz? Vem falhando há muitas décadas, tanto que a situação dos ex-governadores aí e a forma como eles saíram dos cargos é um indicativo de que algo ali anda muito mal e não é de hoje, né? Mas seguramente a partir dessa investigação e dessa proximidade, dessa comunicação que hoje a gente sabe, né, pela deflagração da operação que ocorreu, muitas coisas virão à tona, né? Muitas coisas virão à tona, e essa hipocrisia que eu falei daquele que se diz combater o crime e não querer ter contato pode vir a se desvelar aí na sequência dos próximos capítulos. Olha, vamos voltar a falar um pouquinho da briga entre STF e o Congresso, gente, porque hoje o ministro Gilmar Mendes negou que a decisão dele de restringir os pedidos de impeachment de magistrados da corte tenha sido para blindar os seus colegas. Vamos ver o que ele disse, a gente tem uma arte preparada. Vamos abrir aspas aqui, ó. Ele disse o seguinte, olha, não se trata disso, proteger o Supremo. Se trata de aplicar a Constituição. É isso que estamos fazendo, tendo em vista que a lei, de alguma forma, ela já caducou. É de 1950, feita para regulamentar o impeachment no processo da Constituição de 1946. Ela já passou por várias constituições e agora se coloca à sua discussão face à Constituição de 1988. Tá? Ele também negou o pedido da AGU de recuar, né?
pedido que ela fez para recuar a lei do impeachment e considerou o pedido incabível, porque nas palavras dele, abre aspas novamente, somente existem recursos quando expressamente previstos em lei, com estrutura, pressupostos e efeitos definidos pelo ordenamento, fecha aspas. Doutor Fernando, essa decisão tem efeito político, mas ela é sólida juridicamente também? Há muitas dimensões, né, Roberta, para a gente falar sobre essa decisão. A gente pode encarar essa decisão sobre múltiplas facetas aí, né? Primeiro, acho que todos sabemos, né, há um sistema de freios e contrapesos entre os poderes, nenhum poder se sobrepõe ao outro, se não há um poder moderador, os poderes independentes e harmônicos entre si, eles devem se regular e se autoconter. Né? Então, essa dinâmica entre legislativo e judiciário, né, a primeira coisa que eu acho que é nítido, né, nas últimas 2 décadas, pelo menos, houve uma ascensão do judiciário para a arena política. Né? Eu brinco com meus alunos de primeiro ano, eu falo, na minha época de estudante, que não faz tanto tempo assim, começo dos anos 2000, né? Ninguém conhecia os ministros do STF, ninguém conhecia o STF, não eram famosos, não eram influenciadores, não eram personalidades que se comenta dentro do táxi, do transporte público, das mesas de bar, não tinha essa naturalidade, né? Hoje em dia tem, o STF se tornou uma arena política. E então esse equilíbrio ele vai se reacomodando, se relocando, tanto que aí já respondendo a tua pergunta, naturalmente tem uma dimensão política, porque uma das principais bandeiras da campanha que se inicia já numa pré-campanha do Senado é o quê? Justamente o impeachment do ministro do STF, porque há esse equilíbrio das relações entre Senado e STF, né? Quem julga os senadores com foro privilegiado, por óbvio, é o Supremo. E quem pode empichar ministros do Supremo é o Senado. Então há essa tônica, esse equilíbrio dinâmico que, sem dúvida, ele é colocado numa reviravolta aí a partir dessa decisão do ministro Gilmar. Né? Então, não me convence esse argumento de que a lei caducou. Né? Veja, você sabe de que ano que é o Código Penal? O Código Penal é de 1948. Né? Você não vai chegar e falar que o Código Penal caducou, né? Claro, a lei, quando se promulga uma nova Constituição, as leis anteriores não são automaticamente revogadas nem derrogadas, né? Elas vão se adaptando. Então, assim, independentemente da forma, eu acho que no conteúdo, talvez faça sentido a gente pensar numa nova legislação que melhor se adeque a evitar a manipulação política de processos de impeachment. Né? O desvirtuamento. Porque, veja, você empichar um ministro do STF, né, assim como foi um golpe com relação a Dilma, quando ela foi empichada sem crime de responsabilidade, sem nenhum um ato ilícito que se caracterize como crime de responsabilidade, também o é com relação ao ministro do STF. Mas assim como uma presidenta foi golpeada, o ministro do Supremo também pode ser golpeado. Golpeado no sentido de usar o impeachment como forma para se ocultar um conteúdo arbitrário, tirânico e afrontoso à constitucionalidade. Né? Usa-se o impeachment como mera roupagem. Então, é preciso pensar numa nova lei? Talvez seja. Talvez os legitimados ativos, porque hoje em dia como é, né? Qualquer cidadão pode apresentar um processo de impeachment no Senado. Cabe ao presidente do Senado dar prosseguimento ou não. Né? Até hoje não tivemos, né? No passado recente não tivemos nenhum impeachment colocado em mesa. Mas qualquer cidadão pode chegar lá e apresentar um impeachment. Né? Qualquer cidadão. Talvez seja muito extremado e coloque os ministros numa situação de exposição política. Tá bom. Aí veio o ministro Gilmar numa decisão monocrática, estabelecendo que só o PGR seria o legitimado ativo para propor. Talvez a gente tenha ido para um outro extremo, com um veículo que não seja o adequado, uma decisão judicial e monocrática, sobretudo de um ministro, restringindo a legitimidade ativa a um só agente, que é o Procurador-Geral da República.
Talvez a gente tenha saído de um extremo e ido para o outro. Mas talvez, e aí eu acho que você está cheia de razão, Roberta, isso seja um movimento político para despertar uma consciência de que, bom, então é melhor que seja votada uma nova lei e essa lei preveja critérios mais racionais e menos extremados para processamento, iniciativa e processamento dos impeachments do ministro Supremo. Então acho que a coisa é por aí, tá? Vai lá. Doutor Ideu, como você prevê esse jogo no plenário? Você acha que passa a ideia do Gilmar ou ela é barrada? Chico, eu tenho uma dificuldade de entender assim, o porquê efetivamente ele decidiu isso de forma monocrática, né? Porque o mais natural seria ele submeter o voto dele como relator ao plenário. Eu acho que seria o mais esperado e o mais recomendável segundo o regimento do Supremo e a nossa Constituição Federal. Por que ele não fez isso? Então, não sei. Então, talvez seja para pautar o tema já e esticar a corda para um lado e chegar numa solução num meio termo mais consensual? Pode ser, mas eu realmente não entendo aí os motivos que levaram a dar uma decisão monocrática inicialmente, né? Eu acho que quando isso for levado ao plenário, talvez a decisão, o acórdão final que se saia daí seja algo como uma recomendação ao Congresso Nacional de que essa lei é inconstitucional, então deve ser colocada uma nova lei. Eu acho que esse seria o caminho mais razoável e talvez tenha havido essa sinalização mais extremada para dizer, olha, no limite a gente pode colocar um só aqui, a iniciativa só no Procurador-Geral da República, o que me parece muito extremo para um outro lado, né? De hoje qualquer cidadão você restringe só para uma pessoa, né? Acho que essa a tônica do debate, mas acho que num ambiente de uma decisão colegiada, talvez a tendência seja prevalecer aí pela inconstitucionalidade da lei atual, mas pela necessidade do Congresso, né? Do Poder Legislativo criar, desempenhar o seu trabalho, né? Que é fazer uma nova lei. E como a gente já explicou, quer dizer, isso vai ser analisado pelo plenário, né? Por enquanto foi uma decisão monocrática do Gilmar, plenário virtual, acho que a partir do dia 12. Dia 12. Dia 12 começa no plenário virtual. 12 a 19. 12 a 19. Doutor Ideu, quando o senhor fala que saímos de um extremo para o outro, você imagina que no próprio plenário já pode vir essa modulação, ou seja, os outros ministros poderiam, eventualmente, pegar a decisão do Gilmar Mendes e falar, olha, concordo em parte, de fato a lei está vencida, é uma lei de 1950, talvez o quórum do número de senadores, isso não valha, mas também restringir só o procurador, talvez seja um extremo oposto. Os ministros, haveria espaço para no plenário já se estabelecer algo assim mais modulado, ou isso ficaria para o Congresso fazer, aprovando uma nova lei de impeachment de ministro do Supremo? As duas coisas são possíveis, né? Mas o que me parece mais natural, Rodrigo, é que se a lei é inconstitucional, ok, leve-se ao Congresso Nacional para que seja legislação. Mas é possível que se crie uma norma intermediária do tipo, enquanto o Congresso não fizer a lei, a gente vai estabelecer esses critérios aqui. Só que como o Judiciário não é a arena própria para isso, fica uma coisa meio bagunçada. Porque são 11 ministros, né? Cada um pode dar um voto diferente. Então assim, não, eu acho isso, eu acho aquilo. Então assim, não é igual um processo legislativo que se leva um texto legal à aprovação, com quórum, com sanção, tá? Enfim, como a arena do Judiciário não é própria para esse tipo de construção normativa, né, me parece que fica meio bagunçado, né? Mas eu acho que pode sim ter uma solução intermediária de falar, olha, o Congresso tem que fazer uma lei, né? Essa lei como está posta hoje, ela é inconstitucional, não porque ela caducou, isso é um argumento mais... porque a lei não caduca, ela continua nos efeitos até que uma outra a supere, né? Então assim, igual o GIEC fala pra você que o Código Penal caducou porque ele é da década de 40, que é da mesma década da lei do impeachment atual, e ele é de 40, então assim, não acho que seja bem por aí a conversa, acho que foi um argumento mais para se colocar na arena pública mesmo, né? Menos técnico e mais de repercussão pública e política, mas eu acho que é possível sim, Rodrigo, então ter essa solução intermediária de vai ao Congresso, mas enquanto não tem, porque a lei demora também, né? Pode ser que ano que vem não tenha lei, do outro também não, porque o processo legislativo é complicado, então até que se sai uma lei, que vale, né? Não tem impeachment, não dá também, né? Então assim, até que essa lei é constitucional, até que o Congresso cria uma norma, esses são os critérios, eu acho que é possível caminhar por aí.
Lula, vou passar para você. Só quero trazer, hoje eu ouvi uma fala do ministro Flávio Dino, né, justificando o apoio ao Gilmar Mendes, inclusive, dizendo que existem 81 processos de impeachment, né, pedidos, né, contra os ministros da Corte. Mais da metade deles para o ministro Alexandre de Moraes. Sim. Justificando, então, que o processo, né, de tentativa de golpe de Estado talvez seja aí o lugar a ser olhado, porque não podem inibir um ministro por conta do tema, se ele não for favorável aos parlamentares. E que é um número inédito, né? Nunca aconteceu um acúmulo de 81 pedidos de impeachment de ministro do Supremo na história republicana. Agora, doutor Ideu, quando se fala em rever a lei do impeachment, ela também não é apenas para impeachment de ministro do Supremo. Essa lógica também vale para o impeachment de presidentes da República. Você vai rever, né, toda a lei de impeachment. E há um processo em discussão muito maduro já no Congresso e no Supremo Tribunal Federal de retirar do Procurador-Geral da República essa prerrogativa exclusiva de denúncia de presidentes da República, porque isso leva a um processo de politização, né, da Procuradoria da República. Ela pode se tornar servil ou hostil ao presidente da República. Isso pode ser um momento saudável para essa discussão? Eu acho que é um debate muito importante e é uma questão fundamental que você traz para esse debate, que é o seguinte: bom, qualquer um pode propor um impeachment, certo? Tanto que pegou lá a Janaína, os outros lá, na época da Dilma, botou lá o impeachment, beleza. Agora, quem que pode denunciar criminalmente o presidente da República? Ah, só uma pessoa, só o Procurador-Geral da República. E aí a gente encontra entraves, né, como na época do Jair Bolsonaro, que o cara nomeou o PGR e só o cara que ele nomeou, só o cara que o presidente nomeou pode denunciá-lo criminalmente. É uma situação que eu acho que é uma situação que precisa ser revista para não restringir as coisas, não restringir mais coisas ainda no PGR, mas pelo contrário, né? Ampliar essa questão da responsabilidade criminal estrito sensu, né? Por crimes propriamente ditos, não crimes de responsabilidade que geram impeachment, mas por crimes do Código Penal, né? Então, acho que sim, acho que pode ser um pretexto para se rediscutir não só o impeachment, mas também o papel do Procurador-Geral da República. Mas tem um outro elemento, uma outra dimensão dessa questão que a gente precisa olhar, né? É como o próprio Supremo Tribunal Federal desconfia do desvirtuamento da utilização do impeachment como tática de golpe, né? E é bom lembrar, o Supremo foi conivente com o golpe contra Dilma, né? O Supremo foi conivente com o golpe. Eu falei muito à época, a partir do momento que você tem um processo, é um processo político? mas ele é político-jurídico, né? O que o Congresso estava votando quando aceitou abrir o impeachment contra Dilma, naquela palhaçada, naquele circo lá de cada um fala um pouquinho? Está votando se há indícios do cometimento de crime de responsabilidade. Então a denúncia vai ser aceita ou não vai ser aceita. Quando os deputados vão ao plenário ali, assumem a tribuna e começam a dar motivações distintas, pela família brasileira eu voto a favor do impeachment, pelo torturador, pelo agronegócio, cara, isso é nulo, cara. Isso é claramente um golpe, porque está se desvirtuando o que está votando ali. O voto tem que ser, há indícios de crime de responsabilidade ou não. E o Supremo não fez nada. O Supremo admitiu um processo desvirtuado, né, para dizer o mínimo, empacotando o impeachment, empacotando um conteúdo autoritário no rótulo de impeachment. Então, esse receio que o Supremo tem é um receio de quem sabe que o impeachment pode ser golpe, pode ser tratado, pode ser o mero rótulo, a mera roupagem para um golpe, né? Porque, da mesma forma, tirar um ministro do Supremo Tribunal Federal não por crime de responsabilidade, mas porque eu discordei da decisão dele, isso não é um golpe, né? Isso é um golpe, isso é a manipulação desvirtuada do processo de impeachment. Então, acho que esse é um outro elemento que me chama a atenção, além da concentração de poderes no PGR, que eu acho que não é natural e não é democrático. Tá bom. Vamos aguardar, né? Porque essa é outra novela que a gente vai conversar e teremos capítulos, se bobear, ainda teremos aí uma reprise. Teremos capítulos com plot twist. Com plot twist, exatamente. Obrigada, doutor Fernando Ideu.
até breve aqui no Obrigado. N2. Obrigado. Tem plot twist nesse nosso roteiro. Esse nosso roteirista do nosso país é muito criativo, né? Sempre prazer com vocês. Espero em breve voltar. Até mais. Tchau, tchau. Valeu. Até logo, obrigado. Roberta, só duas coisinhas. O Gilmar Mendes hoje foi entrevistado, né, e perguntaram se ele estava estranho, como é que ele estava com a reação forte, né, a essa decisão dele. Ele falou: eu sou um enfermeiro que já viu muito sangue. Como se tivesse assim, isso é uma medida preventiva, porque... Não me apavoro com sangue na mesa de cirurgia. É mais ou menos isso que ele falou. Achei forte, assim, né? Assim. Não, e ele é frio. Né? Ele é frio e já viu muita coisa. Né? Ele é o decano, É decano, né? exatamente. Ele é o decano do Supremo Tribunal Federal. Agora, só 2 dados muito interessantes, aproveitando que a gente está nesse campo semântico de roteiros, de minissérie, né? É muito interessante esse dado do freezer com as carnes lá na investigação. Isso é de quem? O temor e também o baculejo no freezer é natural de quem assistiu a muitas séries de máfia. a quem assistiu a Família Soprano, Total. a quem assistiu Breaking Bad, né? A desconstrução de um personagem por ácido numa banheira. Né? Então, esse investigador-chefe no Rio de Janeiro ele estava muito oriçado. Né? E a questão do sobrenome Bacelar, veja bem, eu não gostaria de ter o sobrenome Bacelar hoje em dia, porque no mesmo dia você tem um Bacelar, que não tem nada a ver um com o outro, tá? São famílias diferentes, mas um Bacelar no Rio de Janeiro, no caso lá do crime organizado, da Alerj, e o João Carlos Bacelar, deputado que deu veso, né, para essa questão do Banco Master. É isso. No mesmo dia. Não, as imagens da carne são fantásticas. É de seriado e ali sugere uma coisa maior, né? Uma coisa meio cadavérica. Exatamente. Como guardar um cadáver. Exatamente. Como vamos encontrar, né? Exatamente. Nem a máfia dos Sopranos seria capaz. Pois é. Vamos lembrar que ele é o 5º presidente da Assembleia Legislativa do Rio a ir para a cadeia. É isso. E também o 5º governador. As coisas não estão fáceis no Rio de Janeiro. Não. Posso fazer uma coisinha muito rápida que nós temos aqui para o marketing? O nosso querido amigo Gilberto Nascimento, jornalista, que está nos acompanhando aqui, todos aqui conhecem o Giba. A gente falou muito do Ciro Gomes mais cedo e de Sobral, né? Ele gostou muito daquela parte. Ele só lembrou que o Ciro, na verdade, nasceu em Pindamonhangaba, no interior de São Paulo. Verdade. Se mudou para Sobral logo depois, mas é um sobralense de coração, o Ciro, né? Mas eu agradeço ao Giba. A alma já é de Sobral, não tem mais nada de Pinda, não. Exatamente. O sotaque, tudo, né? É verdade. Completo. Muito bem lembrado pelo Gilberto. Um abraço para o Gilberto Nascimento. É isso, meninos. A gente fica por aqui. Na sequência, como já comentei, você assiste ao primeiro episódio da série O Poder e a Fé, apresentado pelo deputado pastor Henrique Vieira e pela vereadora Ava Santiago, agora coladinho no N2. Lula, obrigada, viu? Obrigado a vocês. Foi uma honra estar aqui com vocês, Chico, sempre, Rodrigo. Valeu. Pra gente, que a gente adora. Rodrigo, obrigado. Obrigada, Chico. Obrigada, Rodrigo. Obrigado, Roberto. Siga na programação, comunidade, que a gente vai hoje até pelo menos 8 horas da noite. Até mais. Até mais. O Brasil vive um momento decisivo e entender o que está em jogo exige mais do que manchete. As decisões que moldam o país vêm de uma longa trajetória de desigualdade e de concentração de poder. Para compreender o presente e agir com consciência, é preciso olhar para a história e as estruturas que formaram nossa sociedade. Pensando nisso, nasceu o curso de pós-graduação do ICL, da FESP, SP, Repensando o Brasil, Sociedade, Política e História. Um programa reconhecido pelo MEC, voltado a quem quer pensar o Brasil com profundidade e rigor intelectual. Vai acontecer o lançamento da nova turma da Pós no dia 14 de dezembro, às 8 horas da noite. Entender o país é o primeiro passo para construir o futuro com consciência.